E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, estava entre os animais e os anjos o ministravam. Louvado seja Deus. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos a tua condução em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não sei se vocês se atentaram para essa palavra imediatamente. Talvez algumas traduções tenha logo. Na minha, tem imediatamente, a King James. E ela me ajudou a identificar uma coisa de cara. Na hora que eu batia o olho nessa palavra, imediatamente, olhei para cima, no versículo 10, e vi de novo. Imediatamente. E segui na leitura, pelo menos umas 9 vezes, ou 10, do 1 ao 2. Eu não continuei não, mas depois eu fui pesquisar. Essa palavra aparece pelo menos 41 vezes no livro de Marcos. 41 vezes. Étios, no grego. E aí, algumas traduções, para não ficar muito cansativo, imediatamente, como a minha, né? Imediatamente, botaram logos, depois, rápido, e foi modificando. Mas na minha está imediatamente. Isso aqui já dá uma ideia do livro de Marcos. Marcos, ele é bem direto, bem objetivo. A gente sabe, talvez alguns vão saber agora, que o livro de Marcos trata de Jesus como servo. O servo sofredor. Aquele que está servindo. Então, a gente vê Jesus saindo de um local para outro. No livro de Lucas, esse texto, antes de ter essa transição do batismo de Jesus para a ida para o deserto, há uma genealogia, há um texto. E Marcos não, Marcos já passa, foi imediato. Jesus saiu do batismo, do Rio Jordão, lá com João Batista, e imediatamente foi conduzido pelo Espírito para o deserto. E Lucas ele vai dizer que Jesus estava cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto. Aí a gente pensa, a gente tende a pensar que para entrar numa prova, que deserto nada mais é do que provação, nada mais é do que provação de Deus, a gente precisa estar numa situação fraco na fé. A gente entra na provação fraco. Quando a gente está, não está vivendo a palavra, é que a bronca chega. Aí a gente tende a pensar que quando entra na prova, o Senhor não, a gente está errado, às vezes está em pecado, alguma falha, e às vezes nem se trata disso. A gente tem um exemplo aqui de Jesus. Jesus, lá em Lucas, cheio do Espírito Santo. Após ouvir do Senhor, de Deus, este é meu filho, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Jesus ouviu do Senhor, este é meu filho, em quem tenho alegria. E mesmo tendo ouvido, o Senhor tendo dito que ele era filho e que dava alegria ao Senhor, ele não deixou de ser conduzido para o deserto. Mesmo estando cheio, não deixou de ser conduzido para o deserto. Isso é maravilhoso saber, irmão, porque às vezes a gente entra numa prova e a gente fica, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o que foi que eu fiz? Se desespera, sendo que a atitude não é essa. Jesus, ele entrou nessa prova para nos dar o exemplo, porque não foi simplesmente o diabo que quis provar Jesus. Quem quis provar Jesus aqui foi o próprio Espírito Santo. A palavra em Marcos, depois de imediatamente, o Espírito o conduziu, em algumas traduções talvez esteja expeliu. Alguém está com essa tradução? Quem é expeliu? Pronto. Pronto, impeliu. Tem outra que é expeliu. A doutora já foi, mas ela, no original, essa palavra expeliu tem a ver com expectorar. É que eu aprendi recentemente, né? Essa palavra, mas quem está na área médica conhece essa palavra, expectorar, lançar fora. Só que nesse texto aqui não tem nada a ver com lançar fora. É a urgência. Jesus foi levado, foi tratado com o Espírito, a urgência de ir para o deserto. Então, havia a necessidade dele ir para a provação, de passar por aquela tentação. A gente vai entender isso. Então, primeiro que eu queria destacar, foi imediato. Às vezes você está numa situação boa, você está orando, você está jejuando, você está cheio do Espírito Santo, você está buscando a presença do Senhor, você está firme na fé,
mas de repente vem a prova. E aí você fica sem entender. Então, se chegar essa prova, e a gente está vivendo dias difíceis, os dias que a gente está vivendo são dias difíceis. Não está muito difícil da prova chegar. A gente está vendo todos os dias as coisas indo, tendendo a piorar. E é preciso a gente estar cheio, como Jesus. É preciso estar cheio, estar orando, estar jejuando. Então, Jesus ele foi expelido para o deserto, para a provação. Deserto, como já foi dito, nada mais é do que provação. Deserto não é brincadeira, não é coisa fácil de lidar. É calor durante o dia e frio durante a noite. E sem falar na solidão. Sem falar na provocação. Novamente, Jesus não foi conduzido ao deserto pelo diabo. O diabo até pede permissão ao Senhor para colocar alguns em situações difíceis, como foi o caso de Jó. Jó, ele pediu permissão e só foi para a aprovação porque o Senhor permitiu. O diabo, outra vez, pediu permissão para brincar com Pedro. Brincar, provocar, tentar, derrubar, destruir, acabar com Pedro. E o Senhor não permitiu. Incentivou ele a orar e a vigiar. Esse é o propósito da mensagem de hoje. Incentivar a vigilância, a oração. Porque a aprovação chega, querendo ou não, você estando firme, forte ou não, a aprovação chega. E se você não estiver forte, você cai, você cede. Mas se estiver forte, estiver firmado, a gente vai ver aqui que é vitória. O Senhor não nos prova além da nossa força. Ele não permite uma provação maior do que a nossa força. Louvado seja Deus. E tem uma coisa. O diabo, se ele pudesse fugir dessa provação, desse momento aqui com Jesus, ele fugiria. Se você estiver firme, estiver fortalecido, ele não vai querer mexer com você. O Senhor vai colocar a aprovação. A aprovação vem. Mas se ele pudesse, ele correria de você. Porque ele só vem para ser derrotado. O diabo, quando vem tentar contra você, se você estiver firme, ele só vem para perder. Isso a gente aprende com Jesus. Então, imediatamente o Espírito o conduziu Jesus para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias. 40 dias, tentado por Satanás. Irmão, Satanás, ele é o adversário. A palavra Satanás nada mais é do que adversário. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Jesus passou 40 dias no deserto. 40 dias. 40 dias sem comer. 40 dias sem comer. E 40 dias sendo tentado. O texto, ele não, principalmente esse de Marcos, ele não fala dessa luta de Jesus. Não é o objetivo. O objetivo de Marcos é dizer que Jesus é vitorioso. Mas Mateus e Lucas, ele fala da luta. Ele fala da tentação. Foram 40 dias sendo tentado. 40 dias Jesus sendo tentado. E como é que se vence uma provocação? Como é que se vence? Porque a gente pensa, 40 dias resistindo, e você tendo necessidade, e ele atacando nas suas necessidades, a fome, necessidade física, o orgulho, atacou também a questão do orgulho, questão da religiosidade. Se você me adorar, ele atacou em todos os pontos. Se você me adorar, eu te dou todos os reinos. Você não precisa passar